Anatomia do sistema de canais radiculares dos dentes anteriores e inferiores. Essa não vai ser nossa discussão de hoje. Você que não viu o vídeo a respeito da anatomia dos dentes anteriores e superiores, recomendo que você esteja assistindo e você veja em seguida o vídeo de hoje, ok? Os dentes anteriores e inferiores, incisivos centrais, laterais e caninos, eles apresentam uma característica específica e bem diferentes dos superiores. Os dentes anteriores e inferiores eles apresentam um achatamento no sentido mesiodistal. Então, esse achatamento no sentido mesiodistal vem acompanhado da presença de dois canais em muitas situações. É isso que a gente vai estar vendo hoje, ok? Então, os dentes anteriores e inferiores, eles são caracterizados, os incisivos de maneira geral, o incisivo central e incisivo lateral, por esse achatamento no sentido mesiodistal. Com isso, é muito comum a gente observar a presença de dois canais radiculares nesses dentes. Essa variação aí vai de 14,5 a 26,6 em diferentes literaturas, tá bom? Então, se vocês avaliarem estudos realizados em diferentes regiões do mundo ou em diferentes regiões do Brasil, vocês podem estar observando uma variação aí nessa prevalência, nesse percentual de dois canais. Mas é um dente que, de maneira geral, tem esse achatamento sentido mesiodistal e ele é caracterizado pela presença de uma única raiz com dois canais ou um único canal. Então, esse achatamento no sentido mesiodistal é o responsável aí pela presença de dois canais. Então, o incisivo central inferior tem um comprimento aí de 21 milímetros, tá bom? Sendo 12 de coroa e 9 de raiz. E já o incisivo lateral inferior já tem um comprimento aí de 22,5 milímetros, sendo 12,5 de coroa ou 12,5 de raiz, perdão, e 10 milímetros de coroa. Então, basicamente, a diferença entre o incisivo central e o lateral de importância para a endodontia é o seu comprimento. Então, o incisivo lateral inferior é ligeiramente maior do que o incisivo central. Então, a principal característica desse grupo dental é esse achatamento que a gente consegue observar muito bem nessa imagem, tá bom? Então, esse achatamento no sentido mesiodistal faz com que eu tenha muitas vezes o surgimento de uma ilhota de dentina nessa região e o surgimento de dois canais radiculares. Então posso ter dois canais radiculares, igual vocês observam nessa imagem à direita, ou eu posso ter a presença de um único canal e esse canal ser bem achatado, como vocês podem observar nessa imagem, tá bom? Então a tendência desse dente é, na presença de um único canal, esse canal tende a ser achatado. Na presença de dois canais, aí eu vou ter esses dois canais normalmente com uma forma mais circular, como a gente pode observar em algumas outras imagens. Então aqui a gente tem mais uma vez essa representação do incisivo inferior, com a presença de dois canais que vocês podem ver. E aqui eu trago para vocês um caso clínico aí aqui do consultório. Essa paciente com o dente 32, com presença de tratamento endodôntico, um desvio aqui, né, na região cervical, e uma presença de uma lesão periapical aqui e desconforto, dor nessa região. Então, quando a gente observa aqui nessa imagem radiográfica, eu já observo aqui que há uma dimensão grande de vestíbulo lingual, essa radiografia mesalizada, e que esse canal está deslocado. Então, a tendência é que eu tenha um segundo canal aqui nesse incisivo inferior. Então, ao realizar a abertura, isolamento absoluto, conseguir localizar esse segundo canal, vocês vão observar aqui que eu tenho a presença de uma lima passando aqui nesse canal lingual. Então, o canal lingual foi localizado, né? O canal vestibular ele foi desobstruído e o canal lingual foi instrumentado em seguida. Então, ali com a lima no interior desses canais, identificando certinho. O dente, já com a medicação intracanal, vocês vão ver que tem um material radiopaco no interior desse sistema de canais articulares. Ali já começando a evidenciar a presença de dois canais. E aqui eu tenho uma filmagem evidenciando isso, ó, a presença do canal lingual naquela região e o canal vestibular.
E ao introduzir uma medicação intracanal lá na lingual, o material sai no canal vestibular. Esses dois canais se encontram lá no terço apical. Isso fica evidente agora na minha radiografia de obturação. Observe que legal, eu tenho uma imagem lá, a imagem inicial do tratamento endodôntico que tinha sido conduzido anteriormente por um colega. E agora, após o retratamento, os dois canais localizados, os dois canais instrumentados e obturados. E esses canais se encontram no terço apical. Essa é uma grande característica dos incisivos inferiores. Então, toda vez que você for fazer um tratamento endodôntico de um incisivo inferior, pense sempre na possibilidade de um segundo canal, de um canal lingual, que normalmente não é localizado, tá bom? Seguindo a mesma linha, o canino inferior também é um dente que possui esse achatamento que a gente mencionou anteriormente, tá bom? Esse achatamento é no sentido mesio-vestibular, ou mesio-distal, perdão, como a gente tinha mencionado no incisivo, nos incisivos centrais inferiores e os incisivos laterais inferiores. Esse achatamento pode levar ao surgimento de duas raízes, até duas raízes no canino inferior. Então, um relato na literatura de duas raízes no canino inferior chega a 5%. E a presença também de dois canais. Então, essa raiz ainda do canino inferior pode apresentar uma curvatura paradistal. E há relatos na literatura de até 3 canais, mas isso é bem incomum, ok? Mais uma vez, por conta do achatamento no sentido mesodistal, é um dente que apresenta um canal achatado, principalmente no terço cervical e médio. No terço apical tende a ser circular e que merece muita atenção pela possibilidade de dois canais. Assim, particularmente já tive situação de pegar dentes caninos inferiores com dois canais. Tecnicamente é um dente que dá um pouquinho mais de trabalho. Então sempre observe, sempre tome muito cuidado com esses dentes, ok? E aqui uma imagem do saudoso Manuel Brito. Ele, numa disciplina de especialização, um aluno conseguiu um canino inferior com dois canais. E aqui vocês podem observar um canino inferior com dois canais, com dois forames distintos, tá bom? Então a principal característica dos dentes anteriores e inferiores é a presença desse achatamento mesodistal, e com isso eu posso ter a presença de um ou dois canais. Dois canais pode chegar a uma prevalência de até 25% nos incisivos centrais e laterais. Já o canino inferior, a gente pode ter até a presença de duas raízes. É bem comum, 5%, mas pode estar acontecendo. Então, pessoal, o que a gente tinha para falar a respeito dessas anatomias é basicamente isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!